Por que sofremos? Por que passamos por provações? Será que a Bíblia Sagrada responde a esses questionamentos? Eu sou o pastor Gesiel Lira, e se você está gostando deste conteúdo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e vamos aprender juntos. Nós estamos no 25º dia do estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é transformado pela provação. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Existe uma frase da Madame Guyon que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa a circunstância da vida para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, Ele se utiliza mais dessas circunstâncias para nos tornar mais semelhantes a Ele do que a própria leitura da Sua palavra. Muitos, através de estudos bíblicos, dizem entender sobre a aprovação. Mas, se não forem provados, a sua fala é vazia, sem sentido. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Em João 16, versículo 33, Jesus afirmou que nós teríamos problemas no mundo. Ou seja, ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de passar por essa vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um problema, já tem um outro aguardando a sua vez. Nem todos são grandes problemas, mas todos eles são importantes para o nosso processo de crescimento, para o processo de crescimento que Deus tem para você. Pedro nos assegura que esses problemas são normais. Olha o que ele diz: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem por provas ardentes, que estão para vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4 e versículo 12. Deus utiliza os problemas para trazê-lo perto de si. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios da sua vida, quando o seu coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando você não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa e você buscar somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras e autênticas e honestas para com o nosso Deus. Quando sentimos a dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson, ele diz assim: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o, falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus podia ter mantido José fora da cadeia. Ele podia ter tirado Daniel da cova dos leões. Ele podia ter evitado que Jeremias fosse lançado num poço de lama. Ele poderia ter impedido as dores, os naufrágios de Paulo. Ele poderia ter evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha de fogo ardente, mas não fez. Ele deixou esses problemas ocorrerem, e em decorrência deles, cada um desses homens que eu citei foi conduzido para mais perto de Deus. Por quê, pastor? Os problemas nos forçam a olhar para Deus e depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo, em 2 Coríntios 1:9 diz: sentimos que estávamos condenados à morte, percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver.
Independente da causa, nenhum de seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. O importante é o que ele disse: eu estarei com vocês em todo o tempo. Tudo que ocorre ao Filho de Deus é filtrado por ele, e ele pretende usar isso ao seu favor, para o seu bem, mesmo que Satanás e outros tentem usar isso para o mal. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você. Como todos os dias da sua vida foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Calma, não é assim que funciona. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas de modo que trabalhe em conjunto para o bem dos que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. Vamos compreender esse texto. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Esse texto não diz que Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. Também não diz que Deus faz tudo na terra para que tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Existem muitos finais tristes sobre a terra. Vivemos em um mundo de pecado, um mundo caído. Somente lá no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos de orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para compreender esse texto de Romanos, nós precisamos examinar frase por frase. A primeira diz aqui assim: sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade, naquilo que Deus tem, e Ele tem o pleno controle do universo, e Ele ama todos nós. Segunda, Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. A nossa vida não é o resultado de um acaso, de um destino ou de uma sorte. Existe um plano superior. A história pertence a Deus, é Deus quem controla tudo. Nós cometemos erros, mas Deus jamais comete erros. Deus não pode cometer um erro, por quê? Porque Ele é Deus. Terceiro, em todas as coisas, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece: erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcios e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem surgir, mesmo apesar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos da sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas parte do processo que o tornarão semelhantes a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos, açúcar e óleo. Se você for comer isoladamente cada ingrediente, é bastante desagradável o sabor, até mesmo amargo. Mas junte todos esses de forma adequada e vai se tornar um bolo delicioso. Se você der a Deus todas as suas experiências horríveis, desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Quarta, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no mundo é mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, existem 4 mulheres listadas: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do seu marido. Não são exatamente reputações excelentes, nem algo que se deva orgulhar.
Mas Deus fez com que o bem resultasse do mal. E Jesus veio através dessa linhagem para nos mostrar que só podemos ser perfeitos nele. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nossos erros, o nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. Quinta, daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Ou seja, todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Exatamente. E a sexta frase, agora, para finalizar, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos iguais a seu Filho. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito.